E aí, gente, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, né? Eu gravo esse vídeo pela manhã, mas bom dia, boa tarde para você que está me vendo, boa noite também. Estamos aqui mais uma semana, mais um vídeo para vocês. E esse vídeo é um vídeo que é até um pouco pessoal, vamos colocar assim, porque por mais que todos os vídeos que eu falo retratam sobre experiências minhas, esse é uma experiência um pouco mais profunda que já aconteceu comigo, mas também está na Bíblia. Eu não sabia que estava na Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, mas descobri recentemente sobre esse relato da Bíblia. Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda para aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem. Todo mundo conhece, eu mesmo conheço pessoas que também precisam dessa mensagem. Talvez através de experiências da minha vida e experiências da vida dessa pessoa da Bíblia, Deus possa falar com vocês. Show? Bora pro vídeo. Todo mundo, uma vez na vida, já se sentiu sozinho, já se sentiu abandonado, já se sentiu como se não tivesse valor. Isso é natural na vida do ser humano. E às vezes nós temos o sentimento de ingratidão das pessoas ou de alguém específico da vida. Às vezes sempre fomos aquela pessoa que serviu de apoio, foi aquela pessoa forte, vamos colocar assim, sempre foi aquela pessoa que guiou alguém ou algumas pessoas, sempre foi aquela pessoa que deu conselhos. Ou às vezes nem isso, ou às vezes nós sentimos esse sentimento de ingratidão porque sempre fomos a pessoa que sempre se prontificou, sempre se doou, sempre rasgou, deu sangue literalmente por alguma situação, é, por qualquer coisa, trabalho, igreja, pessoas. E, infelizmente, as pessoas acabam nos machucando, acabam nos ferindo de forma que, às vezes, a gente não consegue entender o porquê. Mas, se eu te falar que na Bíblia também teve uma pessoa assim. Em Jó, dos capítulos 1 a 4, relata muito sobre isso. O Jó, para todo mundo conhece, né? Quem não conhece, era um cara que tinha muito dinheiro, tinha terras, tinha uma família boa, tinha filhos e filhas, e Deus tinha orgulho dessa pessoa ser servo, porque era uma pessoa que oferecia sacrifícios, era uma pessoa que estava em obediência o tempo todo. E Satanás, em determinada situação, quis provar essa pessoa. Tirou tudo com permissão de Deus, claro, tirou tudo que essa pessoa tinha, bens, a família, filhos, né, dinheiro, a saúde, só para poder tentar provar a Deus que Jó só era um bom servo enquanto estava na bonança. E às vezes não, ser servo em bonança é muito fácil. Adorar a Deus quando tudo está certo é a maravilha, né? Ser fiel, entre aspas, a Deus quando a vida está bem é a mão com açúcar. Mas e quando tudo está errado, quando você perde tudo, quando você perde muitas vezes o seu chão daqui da terra, vamos colocar assim, será que eu e você temos essa capacidade de continuar adorando, sendo fiel, não murmurando contra Deus? Será que nós temos essa capacidade? Jó, quando ele perdeu tudo, todo mundo falava, sua esposa falava que Deus o amaldiçoou, que ele tinha que amaldiçoar a Deus, isso e aquilo, e Jó nunca levantou a voz ou o pensamento para falar mal de Deus ou reclamar com Deus. Jó, no capítulo 3, por exemplo, ele se lamenta muito, muito pela sua vida, falando que ele é um miserável, falando que ele não merecia ter vivido. Ele lamenta muito. Se você for pegar lá, ler, é bem profundo até, né? O lamento de Jó. E no final desse capítulo é dito que ele recebe pessoas, 3 amigos. Eu só vou lembrar o nome do Elifaz, só que tinha mais 2 pessoas. E no capítulo 4, o Elifaz levanta uma palavra sobre a vida do Jó muito forte, que resumidamente você que é o cara que sempre serviu de apoio, sempre tinha uma palavra de conforto, sempre guiou pessoas pelo caminho,
sempre serviu de base. Isso é botando bem na ponta do lápis, tipo assim, resumidamente, é isso aí. Ele fala isso e ainda joga uma pergunta. Se você é o cara que sempre fez isso, sempre usou a Bíblia, sempre usou a palavra para poder falar com outras pessoas, será que tudo aquilo que você falou não serve para você também? E isso, quando eu li isso, me marcou demais. Porque eu pude observar, não estou comparando a desgraça da vida de Jó com os problemas da minha vida, mas representou muito sobre o que estava acontecendo na minha vida e o tipo de pessoa a qual eu estava me tornando. Por experiências, eu posso falar que Deus sempre coloca pessoas na nossa vida para poder servir desse tipo de situação, de pessoas que possam puxar a nossa orelha, pessoas que possam nos guiar quando a gente mais está perdido, que por mais que nós sempre fomos a pessoa a qual se prontificou ou sempre serviu de base para muitas pessoas, nunca, por sermos humanos, sempre estaremos sujeitos ao desânimo, à ansiedade, à depressão. Não estou falando que eu tive depressão, mas foi um sentimento muito ruim, que é o qual eu pude presenciar. Mas Deus sempre vai colocar pessoas para poder nos ajudar. Só que muitas vezes nós queremos um reconhecimento ao qual nós não podemos esperar do ser humano. Cláudio Duarte fala, né? Aprenda a viver com ingratidão, porque se você aprender a viver com ingratidão, você nunca vai se decepcionar com as pessoas. E humanamente falando, é muito difícil. Claro que a gente tem que se guiar pelo Espírito e olhar sempre para Deus, mas humanamente é difícil. E situações assim sempre vão acontecer. Vão acontecer situações que vão nos machucar, vão acontecer situações que vão nos deixar para baixo. E pessoas, ou até mesmo a igreja, a qual não deveria, em tese, né, fazer isso conosco, nos abandonar, nos machucar, nos esquecer, vão fazer isso. Essas pessoas, por se tratar de pessoas falhas, pessoas a qual cometem erros, esse tipo de pessoas, infelizmente, elas vão te machucar, elas vão me machucar. Só que nós temos que simplesmente olhar para Deus. E Deus nunca vai nos abandonar, por mais que hoje em dia é difícil, vamos colocar assim, termos a visão ou a realidade do que era antigamente de Deus falar conosco, audíveis, talvez pela grande pecado ou simplesmente por ele sempre estar conosco através do Espírito Santo, que sim toca em nossas vidas quando estamos mal, só que a gente fica tão duro, a gente fecha tanto o nosso coração, que a gente para de ouvir esses toques do Espírito Santo. Eu acho que já falei isso para você que me acompanha já aqui nesse vídeo. Um tempo que eu estava afastado, foi necessário que eu fui num culto, né? Foi necessário que uma pessoa levantasse a voz sobre a minha vida e falasse a seguinte frase: você serve de base ou serviu de base para muitas pessoas. Você às vezes foi o herói de muitas pessoas. E às vezes, como herói, não nos dávamos a oportunidade de errar ou nos dávamos a oportunidade de se sentir fraco. Mas somos humanos, também temos o nosso lado humano. Mas era necessário que eu me levantasse, né? Eu colocasse a capa, ele falou até isso, e voltasse a fazer aquilo a qual Deus me chamou. Nem todos temos um chamado grande de pregação, de ministro ou de liderança. Às vezes a nossa chamada é simplesmente de ajudar aquele que está aqui mais baixo, ou vamos colocar onde ninguém vê. Mas são esse tipo de chamados que constroem uma base de uma estrutura, talvez de uma igreja grande ou de um ministério grande, para que assim a palavra de Deus possa ir mais longe. Às vezes aconteceu algo na sua vida que te machucou, pessoas te machucaram, a igreja te machucou, você se sentiu abandonado. Eu sei que dói, dói demais. Só que se a gente olhar bem, sempre vai ter um ou outro que Deus colocou nas nossas vidas. Na minha vida, por exemplo, claro, além da minha esposa,
Deus colocou duas pessoas que falaram muito comigo, que Deus usou milagrosamente para falar comigo, que realmente mudaram o rumo do meu desânimo, da minha tristeza, desse meu sentimento de abandono. E tudo que eu estou falando com vocês aqui não é só um desabafo, porque tudo já foi conversado e também esclarecido, vamos colocar assim, com o meu pastor, porque na minha situação em específico foi algo que aconteceu dentro da igreja, a qual me machucou, mas hoje, graças a Deus, estou liberto disso, liberei perdão, fui perdoado também. Então, é necessário que nós possamos escutar essas pessoas, mesmo que seja o pai e a mãe que estão na nossa casa, que fica às vezes virando noite em oração e a gente não vê, e não damos valor para essas pessoas, porque essas pessoas são literalmente anjos, vamos colocar assim, enviados por Deus para mudar muitas vezes o rumo da nossa vida. Não desanime, não se deixe abater, por mais que seja muito difícil. Se precisar chorar, chore. Se precisar gritar, grite, porque acumular sentimentos assim dentro do coração faz muito mal. Não sou psicólogo, estou falando novamente de experiências. Às vezes a gente se priva de sentir emoções a qual consideramos ruins, mas são emoções que fazem parte da nossa vida, a qual nós devemos sentir e tentar entender o porquê daquilo, ao invés de reprimir. Deus abençoe vocês. Não olhe para o ser humano. Eles são falhos, eles vão cair, nós iremos cair. Olhe somente para Deus, mas não deixe que coisas ruins aconteçam na sua vida prive você de viver uma totalidade que o Espírito Santo e que Deus quer para a sua vida e impeça você de fazer com que outras pessoas também possam chegar a Ele. Porque todas as pessoas olham para nossas vidas, independente se estejamos ruins ou bem, bem ou mal, né? Essas pessoas vão olhar, muitas vezes não com olhar de julgamento, outras vezes com olhar de julgamento, mas vão olhar para que assim a gente possa servir de cartas vivas e talvez até assim palavras a conquistar esse tipo de gente. Se inscreva no canal, manda esse vídeo para a pessoa que talvez precise de ouvir essa mensagem, curta, compartilhe e se inscreva. Show? Que Deus abençoe e até a próxima.